Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Um prazer poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Jesus tem me ensinado nessa caminhada com Ele. Para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius, eu tenho 39 anos, eu sei que não parece, gente pequena não envelhece, amém? Eu sou casado com a Virgínia, somos casados há quase 7 anos, dia 28 de junho, completaremos 7 anos de casado. E eu sou pai da Valentina, que no último dia 12 completou 1 ano e 6 meses. Eu sou um marido apaixonado e um pai extremamente babão. Sou apaixonado com a minha filha, apaixonado com a minha esposa. E eu quero agradecer ao pastor Diego, quero agradecer a sua esposa, Patrícia, por essa oportunidade de poder falar com vocês um pouquinho desse projeto que era um sonho do meu coração já de tantos anos. E esse ano então Deus me deu o privilégio de conseguir realizá-lo, que é a concretização do meu primeiro livro, gente, meu primeiro livro. Você pode se alegrar comigo, por favor? Deus já tinha me falado tanto sobre isso, e por tanto tempo eu fiquei literalmente procrastinando a execução desse projeto, mas o ano passado foi me dada essa oportunidade de entrar para a coleção dos autores do Carisma. Nós, a partir desse ano, vamos ter para todos os alunos um livro que compõe o material do Carisma referente à matéria. Então todas as matérias vão ter um livro, e foi me dada a oportunidade então de escrever o livro dessa matéria, Submissão e Autoridade. É uma aula que eu tenho lecionado aqui já por tantos anos, e fala tanto ao meu coração. Nós falamos nessa aula e também nesse livro sobre a importância do nosso relacionamento com Deus, nos parâmetros corretos de humildade, de serviência, e como essa relação de obediência, de serviço a Deus, afeta diretamente a nossa relação com outras pessoas, com a nossa casa, a nossa família, com as pessoas do nosso trabalho na igreja. Então eu quero, juntamente com você aqui hoje, dedicar esse livro ao Senhor, agradecer a Ele por esse privilégio, e dar a Ele toda a honra e toda a glória, amém? Por esse grande privilégio. O livro, ele é pequeno, porque ele atende à proposta do material didático do Carisma, mas o conteúdo dele, a linguagem é muito rica, tá? Você não vai perder nada adquirindo esse material. E se você fizer isso aqui hoje, eu faço questão de, ao final desse culto, autografá-lo para você, se você quiser, tá bom? Esse aqui é do pastor Diego, esse aqui é seu presente, lindão. Obrigado. Ô, gente, vamos aplaudir a vida do seu pastor, por favor. Gente, eu tinha uma palavra no meu coração para essa noite, em função de tudo que a gente está vendo acontecer em Israel, agora em guerra com outro país. A gente sabe que já faz mais de 3 meses que Israel está em conflito direto com grupos terroristas. Mas agora Israel se encontra numa nova dinâmica da frente armada, do quesito guerra, porque Israel agora está em guerra com um país propriamente estabelecido. E é óbvio que a gente não pode olhar para esses eventos que estão acontecendo no mundo à nossa volta e não perceber que de alguma maneira esses eventos nos apontam para o tempo do fim. Então eu ia falar sobre isso, mas enquanto eu estava aqui, o Espírito Santo falou assim: não, você não vai falar sobre isso, você vai falar sobre outra coisa. Tem um negócio mais importante agora, que eu preciso falar com a minha igreja hoje. Não que esse assunto que eu iria tratar não fosse importante, mas eu senti muito forte do Espírito Santo de falar sobre a importância da disciplina na igreja. E eu queria que você abrisse comigo em Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11.
Diz assim a Escritura: quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando porém eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. E quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim também nós cremos em Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós somos pecadores, será que Cristo então é ministro do pecado? De modo nenhum, diz Paulo. Se eu reconstruo o que eu destruí, estou provando que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: para ser um homem de Deus, eu tive que deixar a prática da lei para passar a servir a Deus de uma outra forma. Amém, meus irmãos? Que outra forma é essa? Versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, estou vivendo ela pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz, nós te pedimos, dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor, e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja ministrar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça, para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida. É o que nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga. Irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas trata sobre um tema muito importante da fé cristã. Que tema é esse? Quais são as marcas que devem estar na vida de alguém que tem um relacionamento com Cristo? Que tipo de marcas nós devemos procurar na vida de alguém que julga ter um relacionamento com Jesus? E como a caminhada com Deus, ela começa lá no contexto do Antigo Testamento com Abraão, e como Deus, após ter justificado Abraão, deu a circuncisão como uma marca dessa justificação, dessa justiça. Então os judeus acreditavam que se alguém tinha um relacionamento com Deus, era necessário que ele guardasse as marcas do judaísmo, e especialmente 3 marcas: a circuncisão, a guarda de um dia sagrado, o sábado, e as leis relacionadas à alimentação, a comida, a dieta kosher. Então os judeus diziam: olha, se lá atrás Deus deu como um sinal a Abraão a circuncisão, para evidenciar o relacionamento dele com Abraão, então é justo que, se os gentios, ou seja, os que não são judeus, estão entrando para a comunidade da fé, eles guardem esses parâmetros étnicos, culturais, para que se evidencie também o relacionamento deles com Deus: circuncisão, guarda do sábado e leis dietéticas. Só que o Paulo vai dizer que, na verdade, quando um gentio se converte a Cristo, a marca que Deus produz na vida dele não é uma marca externa, estética, é uma marca no coração, é um outro tipo de fidelidade. Amém?
Essa marca tem muito mais a ver com a maneira como essa pessoa permite que a vida de Cristo seja gerada nela pela obra do Espírito. Ou seja, não é a guarda desses elementos que produzem em mim a vida de Cristo, mas é o meu apego à vida do Espírito, é o meu apego ao Espírito Santo que vai produzir em mim a vida de Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E à medida que eu confio em Cristo e na obra do Espírito para gerar essa vida em mim, então eu passo a viver uma nova vida. Amém, meus irmãos? Só que enquanto Paulo está tratando desse assunto, ele fala de uma ocasião que aconteceu envolvendo um companheiro de ministério chamado Pedro. Paulo disse que quando Pedro foi para Antioquia para conhecer essa igreja feita ali em grande parte de gentios, enquanto não haviam judeus ali, Pedro sentava na mesa e comia com todo mundo. Só que quando os judeus chegaram, o texto diz que Pedro, tendo medo dos judeus, saiu da mesa. E como a comunhão também é um assunto muito importante na relação com Cristo, como para Paulo a comunhão com Deus desdobra imediatamente na comunhão com o próximo, ou seja, se eu me relaciono de forma saudável com Deus, é óbvio que eu vou ter que me relacionar de maneira saudável com você, porque alguém que julga ter um bom relacionamento com Deus, mas não tem relacionamento com os outros, tem alguma coisa errada. Amém? João fala que ele é mentiroso e a verdade não está nele. Então, quando Pedro levantou da mesa, o Paulo falou para ele: cara, isso não está certo, isso está errado, o que você está fazendo vai contra tudo aquilo que nós recebemos de Cristo. Então o foco de Paulo aqui com esse texto é mostrar quais são as marcas que a fé em Cristo deve produzir. Mas enquanto ele está mostrando isso, ele mostra um elemento muito importante aqui que às vezes passa desapercebido na nossa caminhada com Cristo, que é o fato de nós sermos repreendidos quando nós temos alguma postura que fere os parâmetros do Evangelho. Amém? E eu não sei se você percebe, mas quem está sendo corrigido aqui não é ninguém menos e nem mais do que Pedro. Ou seja, irmãos, sabe qual é a primeira lição que eu aprendo aqui? É que a disciplina no corpo de Cristo é para qualquer pessoa. Disciplina no corpo de Cristo não são apenas para os que estão começando a jornada. Disciplina no corpo de Cristo é para todo aquele que quer ser mais parecido com Cristo, até para o Pedro, se necessário, até para alguém que de repente está numa posição de responsabilidade, mas de repente está tendo algum comportamento que fere os parâmetros do Evangelho. Essa pessoa também precisa de correção. Amém, irmãos? Tem alguém comigo aqui? Todos nós precisamos de disciplina. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Todos nós precisamos de correção. E eu digo para você, eu sou o testemunho vivo disso que eu estou falando. Porque, irmão, se eu não tivesse sido disciplinado durante a minha jornada com Jesus, talvez eu nem estivesse aqui hoje. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu ainda morava em Belo Horizonte, e um dos nossos pastores ali me acompanhava, o pastor Richard Guerra. Ele foi um dos pastores que Deus usou durante essa jornada ministerial para me acompanhar. Eu estava recém ordenado ao ministério pastoral, e Paulo fala que um dos perigos da ordenação é que você pode se tornar soberbo com ela. Por isso que Paulo fala: não ordena gente neófita na fé, porque ele pode incorrer na soberba e ele pode cair. E eu digo para vocês que no começo do meu ministério, gente, eu era muito imaturo. Eu fui ordenado muito cedo, eu tinha 20 anos de idade. Então faltava muita maturidade. E é óbvio, essa falta de maturidade foi produzindo defeitos de comportamento e também até de caráter. E esse pastor começou a perceber um certo tipo de arrogância, de orgulho em mim, no trato com as pessoas e até no trato com os irmãos da igreja. E percebendo isso e zelando pela minha vida, esse pastor chegou e me deu um livro para ler. Chamava-se Líderes à Beira do Abismo.
Se fosse submissão à autoridade era mais fácil, né, irmão? Então, de repente hoje, se você vê que alguém está precisando, né, de disciplina, compra um livro para ele. Submissão à autoridade, é mais leve o título. E ele falou assim: Zulato, estava orando por você, cara, eu senti que você tem que ler esse livro. E quando ele me entregou o livro nas minhas mãos, e eu li o título, na hora, eu já... né? Igual aqueles gatos arisco, o pelo das costas subiu, a unha cresceu. Eu falei para ele: cara, o que você está pensando? O que você está me dando esse livro para ler? Você está querendo dizer que eu estou à beira do abismo? Ele falou: não, cara, não estou querendo dizer nada. Só estou dizendo que eu estava orando por você e senti de te presentear com esse livro. E aí, irmãos, eu voltei para casa, coloquei o livro na minha prateleira e falei assim: eu não vou ler esse livro. Que absurdo! Como é que alguém dá um livro com um título desse para outra pessoa? O que ele está pensando? Mas à medida em que eu ia ter na minha devocional com Deus, o Espírito Santo foi falando comigo: por que você não pega o livro para ler? Eu falei: Espírito Santo, sério mesmo? Tenho tantos outros títulos teológicos aqui maravilhosos. Pega o livro, ele é pequeno, você vai ler tão rápido, você está acostumado a ler tanta coisa. Aí, convencido pelo Espírito Santo, eu peguei o livro para ler. Quando eu li o primeiro capítulo, eu cheguei a uma conclusão: talvez eu esteja próximo do abismo. Quando eu li o segundo capítulo, eu cheguei a uma outra conclusão: eu acho que eu estou andando perto do abismo. Quando eu li o terceiro capítulo, eu me vi dentro do abismo. Irmãos, aquele livro começou a abrir os meus olhos e eu comecei a perceber o buraco que eu estava sem me dar conta, sem perceber. E eu lembro que ao final da leitura, eu já estava de joelho no chão chorando, em arrependimento diante de Deus, por não perceber o que o orgulho estava produzindo na minha vida. E eu posso dizer para você que essa não foi a única vez que Deus precisou me esmagar por causa de orgulho. E eu lembro que eu procurei o pastor Richard, eu pedi perdão para ele. Eu falei: cara, obrigado que você me deu esse livro para ler, porque eu estava cego. Ele falou assim: Zulato, Deus te ama demais. Deus tem um carinho, um zelo especial pela sua vida. E é por isso que Ele me pediu para dar esse livro para você, porque Ele não quer ver o seu ministério sendo marcado por uma tragédia. A disciplina, irmãos, é para todo cristão. Por quê? Porque é por meio da disciplina que Deus nos leva a enxergar os maus caminhos que nós estamos andando, para Ele nos trazer para caminhos mais justos. Alguém pode dar um glória a Deus por isso aqui essa noite? Zulato, quando é que um crente tem que ser disciplinado? Eu te digo: quando ele tem qualquer tipo de comportamento que fere os parâmetros do Evangelho. Ou seja, qualquer tipo de comportamento que eu tenha que fere o ensino de Jesus é passível de correção. Para ficar bem claro, o que é o Evangelho? O Evangelho é sobre Cristo, amém? Sobre o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, realizou prodígios, maravilhas e sinais, subiu a uma cruz, dando a sua vida por mim e por você, ressuscitou ao terceiro dia, amém? Subiu aos céus e há de voltar para julgar vivos e mortos. Isso é o Evangelho. Só que o Evangelho nos coloca numa jornada, numa história com Jesus. E qualquer parâmetro de vida que eu tenha que fere esse relacionamento com Cristo, ou seja, é aquela famosa pergunta, né? What would Jesus do? O que Jesus faria? Se você tem um comportamento que você sabe que Jesus não teria, isso fere o Evangelho. E a esse comportamento nós precisamos de disciplina. Ou seja, percebe, o Pedro não estava adulterando, ele não estava roubando, ele não estava matando, mas ele estava fazendo acepção de pessoas. Fazer acepção de pessoas é um comportamento que fere o Evangelho. Porque se Cristo tem um amor incondicional ao ponto de abraçar a todo homem e mulher que nele confia, e eu faço acepção de pessoas por meio do meu relacionamento na mesa, isso mostra que eu estou ferindo o Evangelho. Então eu preciso ser
disciplinado. A disciplina, irmão, é para todos os cristãos. E ela deve acontecer quando, Zulato? Quando eu tenho qualquer comportamento que fere os parâmetros do Evangelho. Só que tem um ponto, quase que eu tem Lago meme. Tem um porém que nós precisamos colocar aqui, porque eu sei, se você está aqui nos visitando hoje pela primeira vez, eu sei que talvez essa não é a mensagem que você gostaria de ouvir, né? Essa mensagem ela toca em primeiro lugar cristãos, mas talvez essa mensagem também toque você. Talvez você olhe e fala, cara, é que esse pastorzinho de meio metro de altura está falando uns negócios aí que eu estou precisando na minha vida, disciplina. Mas talvez você venha já há muito tempo de uma caminhada com Jesus, e você viu pessoas sendo corrigidas e disciplinadas com motivos errados. Ou seja, as pessoas não foram disciplinadas com a intenção de serem resgatadas, transformadas, terem o seu caráter moldado para serem mais parecidas com Jesus. Elas foram disciplinadas para serem envergonhadas. Eu digo para você, essa não é a intenção da disciplina. Jesus não nos pede para corrigir ninguém com a finalidade de expor, envergonhar essa pessoa. Onde é que eu aprendo isso? Eu aprendo isso em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 18. Jesus fala assim, que quando alguém falha comigo, eu não fico esperando essa pessoa perceber o erro que ela cometeu e vir me pedir perdão. O meu irmão é tão importante para mim, tão importante, que ele é mais importante para mim do que o erro que ele cometeu. Então eu estou disposto a passar por cima do erro por causa do meu irmão. Eu estou disposto até mesmo a superar a ofensa que ele me causou para ter o relacionamento com ele de volta restaurado. Então o que eu faço? Eu vou até ele. Mas vamos dizer que esse irmão está endurecido, ele que errou, mas o orgulho está muito grande ali, ele está endurecido, e ele não quer me liberar perdão, não quer restaurar o relacionamento. Eu desisto? Não. Ele é tão importante que eu sou capaz de envolver uma segunda parte para que esse relacionamento seja restaurado. Jesus fala, se você for até o teu irmão e ele não te receber, o que você faz? Chama o paizão. Paizão, vamos lá comigo, eu amo demais esse irmão, porque Jesus ama ele. Eu não posso perder ele para esse dilema, eu não posso perder ele para esse problema. Eu estou disposto a ir até as últimas consequências para ter esse irmão de volta. Pelo amor de Deus. Aí vai eu e o paizão. Por que eu falei do paizão? Porque é difícil, né? Difícil resistir ao abraço do paizão, sim ou não? O paizão dá aquele abraço assim, você, xaramai. É abraço de urso. Mas vamos dizer que o irmão está muito duro. Está muito duro. Nem o abraço do paizão quebrou ele. O que você faz? Chama a mãezona. Com esse casal não tem brincadeira. Aí vem você, paizão e mãozona, mas o cara tá duro. O que você faz? Você fala, não, eu estou disposto a ir até o fim para conciliar com esse irmão. Eu sou capaz de envolver a igreja inteira nesse negócio. Aí você liga para o pastor Diego e fala assim, pastor Diego, esse irmão não quer me perdoar, mas eu vou conseguir. Nós vamos resolver essa treta toda, e nós vamos envolver a igreja toda. Nós vamos lá na casa dele fazer serenata, fazer cantata de amor. Eu vou levar um presente. Pastor, eu vou ganhar esse irmão de volta. Esse pecado não vai nos separar. O inferno vai perder. Satanás será envergonhado, porque o sangue de Cristo é mais poderoso. Mas o irmão, nem com a igreja na porta da casa dele, resolveu perdoar. O que Jesus fala? Trata ele como gentil e publicano. O que isso significa? Desprezá-lo? Não. O gentil e o publicano, irmãos, eles eram o alvo do nosso amor. Eram aqueles que precisavam ser alcançados pela missão para se tornarem parte da família. Vocês estão comigo aqui? Ou seja, eles vão continuar sendo alvo do nosso amor, mas agora no contexto de missão. Antes eles faziam parte da mesa,
Mas como eles não querem aceitar os princípios da comunidade, que é perdão e graça, então eles não podem fazer parte da comunidade. Mas isso não significa que eles deixaram de ser parte da nossa missão. Eles vão ser parte da nossa missão, porque nós vamos em missão alcançá-los com amor, para ver se eles se convertem ou se pelo menos voltam para Jesus. Mas nós não podemos mais ceder espaço na mesa. Por que não? Porque essa pessoa precisa aprender que a comunhão dos santos é mais importante do que ficar pegado ao pecado dela. A pessoa precisa aprender que a comunhão dos santos é mais importante do que a falta de perdão. A pessoa precisa aprender que a comunhão é mais importante do que a ofensa que ela decidiu se agarrar. Por que as pessoas na igreja hoje não mudam de vida? Porque infelizmente muitos de nós continuamos praticando comportamentos que nós sabemos que ofendem o evangelho e não somos privados de nenhuma benesse do evangelho. Então a gente não consegue pesar e perceber que aquilo que eu estou praticando vale menos do que aquilo que Cristo me deu. O dia em que você for disciplinado e começar a perceber que a graça que Cristo te deu é muito melhor do que o pecado que você está praticando, o pecado fica de fora, para que você possa abraçar o compromisso da graça. O pecado para de fazer sentido, porque a graça é mais importante. Ou seja, aquele irmão é colocado de lado, não com o intuito de ser excluído, mas com o intuito de ele perceber: poxa, olha tudo que eu estou perdendo. Era tão bom o abraço do paizão, era tão gostoso orar com a mãezona, poxa, era tão bom estar na comunhão com aquele meu irmão, mas aí eu estou aqui isolado, sozinho, porque eu estou apegado à minha amargura, ao invés de perdoar e ter os benefícios da graça. Quer saber de uma coisa? Eu vou perdoar, eu vou ser perdoado, serei restaurado, e o meu lugar está preparado junto a mesa. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? É o que aconteceu com o filho pródigo. Ele saiu e foi privado, mas quando ele voltou arrependido, o pai não falou assim: você não merece. O pai falou assim: agora que você entendeu o valor da casa, eu quero te dizer que o seu lugar sempre esteve pronto na mesa. Ou como aquele jovem na igreja de Corinto, que dormia com a madrasta, e Paulo mandou ele ser excluso, porque ele queria se apegar ao pecado dele, ao invés de se arrepender para permanecer na comunhão. O texto diz que ao ser excluso, ele percebeu que não valia a pena ficar naquele pecado, porque o que Cristo havia dado para ele na comunidade era muito mais importante. Então ele se arrependeu, e Paulo fala: agora recebe ele de volta, porque uma vez que ele se apegou a Cristo e abandonou o pecado, ele merece estar na comunhão dos santos. Aleluia. Tem alguém comigo aqui? Abra um outro texto, por favor. Eu quero te mostrar, irmão, quanto é sério isso que eu estou te falando. E acredito que nada melhor do que as Sagradas Escrituras para nos mostrar a importância daquilo que ela nos ensina. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, a partir do versículo 1. Já estou encerrando. Você quer ficar de pé para a gente ler junto, por favor? Obrigado, gente. Vocês são queridos demais, amém? Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículo 1. Eu vou ler aqui na versão que está no telão, que aí a gente pode ler junto, tá bom? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Pode seguir, por favor? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra ele mesmo, para que você não enfraqueça, desfalecendo em seu ânimo, em vosso ânimo. Pode ir? Porque ainda nós não resistimos até o ponto de derramarmos sangue combatendo contra o pecado. Ou vocês já se esqueceram da palavra de exortação que ele argumenta com vocês como filhos? Presta atenção no que você está lendo, por favor. Filho meu, não despreze a NVI fala, não despreze a disciplina. Não despreze a disciplina do Senhor. E não desmaies ou não fique ressentido quando por ele você for repreendido. Porque o Senhor corrige quem ele ama. E ele açoita, ele castiga a qualquer um que recebe por filho. Pode seguir? Se vocês suportam a correção e Deus trata vocês como filho, porque qual é o filho que existe que o pai não corrija? Se estamos, mas se estamos sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então vocês não são filhos legítimos, mas filhos bastardos. Se todo filho de Deus é disciplinado por Deus, porque Deus revela o seu amor por meio da disciplina, o escritor aos Hebreus está dizendo: se a gente julga ser filho de Deus, mas não está sendo corrigido por Ele, então nós não somos filhos legítimos, mas sim bastardos. Pode seguir lá o texto, por favor. Além do mais, tivemos pais que segundo a carne nos corrigiam, e nós os obedecíamos, os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque os nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigia como bem lhes parecia, mas estes para o nosso proveito, o nosso Deus nos corrige para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, irmãos, toda correção no presente não parece ser agradável, mas antes produz tristeza, porém depois ela produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela foram exercitados. Pode seguir? Portanto, levantem as mãos cansadas e os joelhos que estão desconjuntados, e façam veredas retas para os seus pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Talvez a restauração, segurei, talvez a restauração que você precisa hoje não esteja numa cura, talvez esteja na disciplina. Sabe o que acontece quando um membro do corpo calcifica fora do lugar? Ele tem que ser quebrado, e o osso tem que ser colocado no lugar e engessado, para que ele possa ficar reto. Muitos de nós estamos pedindo: Deus me cura, mas talvez a cura que você precisa passa por uma disciplina de Deus. Deus precisa pegar você, trazer para perto, falar com você: baixa a calça, você vai apanhar por isso, isso e isso. Dá umas boas palmadas na sua bunda, para você aprender que não vale a pena se apegar ao que está te matando, quando Deus tem vida abundante para dar para você. Quantos precisam de disciplina? Todos. Quando o evangelho é ferido. O propósito da disciplina não é envergonhar você, mas é restaurar você. E percebe,
Tem uma pessoa que está muito interessada na tua restauração por meio dela, e essa pessoa é o próprio Deus. Todo filho é disciplinado. Se você é filho de Deus, Deus também te ama por meio da disciplina. Você pode fechar os seus olhos. Há um temor de Deus tão grande nesse lugar. Eu sinto um temor de Deus invadindo esse auditório nessa noite. Essa noite, a primeira, Zulato, quem eu devo procurar? Eu entendi que eu preciso ser orientado, que eu preciso de disciplina, que eu tenho comportamentos na minha vida que ferem o que Jesus fez por mim. Quem eu devo procurar? Tiago diz: procure os presbíteros da igreja, em Tiago capítulo 5. Você não vai procurar alguém que não tem maturidade para lidar, primeiro, com o seu erro, e segundo, não tem maturidade para te ajudar a amadurecer. Você precisa procurar alguém que tenha, primeiro, maturidade para lidar com o seu erro, e segundo, maturidade para te ajudar a amadurecer. Segundo, eu encerro aqui. Alguns anos atrás, quando Deus começou a ministrar sobre isso no meu coração, Deus usou muito a minha mãe para fazer isso. Porque eu fui criado numa família que minha mãe é tipo a mãezona assim, faca na caveira. Minha mãe não é daquelas mães que fica passando a mãozinha na cabeça, ai que lindo. Não, minha mãe é faca na caveira. E às vezes eu ficava olhando para os meus amigos que tinham pais assim, né, que ficavam, ai meu filhinho. Eu falava: Deus, de vez em quando, né, podia rolar um mimozinho assim, pá, né? Falei: essa velha rabugenta, pelo amor de Deus. E um dia o Espírito Santo soprou uma frase no meu coração, e eu vou dizer ela, eu quero encerrar aqui. O Espírito Santo falou comigo: Zulato, quem te elogia só fala dos acertos que você já fez. Quem te elogia só aponta o caminho que você já andou. Quem te corrige te aponta uma jornada pela frente. Quem te corrige te mostra um lugar que você não chegou ainda. Então, irmão, ao invés de você ficar procurando por quem só sabe reconhecer o que você já fez, procure por alguém que consegue enxergar o que você não viveu e está te apontando na direção desse caminho. Amém, meus irmãos? Vem cá, pastor Diego, por favor. Você pode aplaudir Jesus?